No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as briófitas. Fica comigo. Olá, aluno, olá, aluna. Se você ainda não está inscrito neste canal, não se preocupe. Basta apenas você clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e assim você vai ficar sabendo de tudo que for postado nele. Combinado? O tema de hoje vai ser sobre as briófitas, então eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? A navegação que eu vou fazer aqui com este arquivo. Entrando no sumário, nós vamos então observar que existem vários tópicos dentro da área da biologia. Vamos escolher estes seres vivos, porque o tema escolhido está aqui dentro, e vamos então trabalhar com o tema. O que é importante saber sobre as briófitas? Elas fazem parte do grupo, né, de plantas superiores, então incluem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. É importante sempre lembrar que existe esse cladograma, tá? Esse cladograma aqui, ele vai explicar a questão do grau de parentesco que existe entre o ancestral comum a todas as espécies aqui em cima. Então, nós partindo do ancestral comum e conforme o tempo vai passando, né, vai chegando até lá em cima, vão surgindo características intermediárias que vão dar origem, né, a grupos específicos. Então, por exemplo, com esse ancestral comum, eu tenho aqui que foi passando o tempo, até que de repente surgiu a presença do cloroplasto. A partir deste momento, deu origem ao grupo das clorofícias, que são as algas verdes, e deu origem às demais plantas superiores. Como foi passando o tempo, né, além do cloroplasto, foi incluído então a presença de um embrião. Então significa que nas algas a gente não tem embrião, mas a partir das briófitas para frente a gente já encontra essa característica. O tempo foi passando e surgiu mais uma característica, a presença de vasos condutores. Então, as briófitas não possuem vasos condutores, por isso que elas são pequenas, né? E as demais plantas, briófitas, gimnospermas e angiospermas, elas vão ter então vasos condutores. Por isso justifica um aumento maior aí no seu tamanho. Então, isso aqui é um cladograma utilizado aí para a gente entender como que foi o processo evolutivo das plantas, tá? Dando continuidade, as plantas, então, como eu havia comentado, elas não possuem vasos condutores, porque o vaso condutor apareceu aqui, e o desenvolvimento desse grupo surgiu antes. Então, são chamados de plantas avasculares. Ela possui no seu ciclo reprodutivo dois momentos: o momento do gametófito e o momento, né, do gametófito, que é dominante, e o esporófito, que já é uma fase mais passageira. Isso que está aparecendo aqui embaixo é uma imagem do esporófito, né, do musgo. Isso aqui não é muito comum a gente ver na natureza, porque é uma fase muito passageira. O que é comum a gente ver na natureza é aqueles pedacinhos, né, que formam tipo um tapetinho verde, próximo ali de regiões onde tem umidade elevada e sombreamento, né? Então, isso aqui é um musgo, só que é a parte do esporófito. Depois nós temos aqui algumas hepáticas, que também fazem parte deste grupo. E por último, nós temos esse aqui, que é os antóceros, que também fazem parte do grupo das briófitas, tá bom? Então, olha só, no gametófito das briófitas, é importante que a gente saiba que eles têm sexo separado. Então, cada gametófito vai ser ou do sexo feminino ou do sexo masculino. Por isso, nós usamos a expressão dioicos, tá? Eles são pequenos e são encontrados aí em locais úmidos ou aquáticos doce, tá? O importante, por que que eles são pequenos? Ó, isso aqui é um gametófito, tá? Isso aqui já é a parte do esporófito, né, do musgo. Então, por que que eles são pequenos? Porque eles não possuem tecidos condutores. A passagem de nutriente e de gases, ela ocorre de célula a célula. Então, é um processo lento. É por difusão que ocorre isso. Então, pelo fato de não ter vasos condutores,
né, as briófitas, de uma maneira geral, são pequenas, tá? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho aí sobre a reprodução. E aí, então, eu fiz essa imagem aqui, ó. Na verdade, eu fragmentei, tá? Esta imagem aqui, ela fica embaixo, fica aqui, ó, tá? Fica numa visão maior, ela ficaria embaixo desta imagem aqui. Se eu deixasse ela por inteiro, ficaria muito pequenininho e a gente não conseguiria entender algumas estruturas. Então, eu optei em cortar a imagem, tá? Aonde eu tenho a divisão aqui, a fecundação e a meiose, do mesmo jeito eu vou encontrar aqui, fecundação e meiose. Com isso, a gente consegue entender sim aí o ciclo reprodutivo. Eu vou começar com esta fase aqui, ó, chamada de gametófito. Então, no caso das briófitas, eu vou ter um gametófito masculino e um gametófito feminino. É importante mencionar que elas não têm raízes, elas não têm caule e elas não têm folhas. Elas apresentam estruturas mais simples, chamado de rizoide, cauloide e filoide, que corresponderia então à raiz, ao caule e às folhas, tá? Mas voltando, gametófito então é a fase duradoura, é aquele tapetinho verde que a gente vai ver em lugares úmidos, né? Aonde eu tenho sempre um macho e uma fêmea. Na região superior, tanto do macho e da fêmea, é que nós vamos encontrar as estruturas reprodutivas que vão produzir os gametas. Então, se eu estou falando de gametófito, significa que eu vou produzir gametas. No caso do masculino, o local onde eu produzo o gameta masculino se chama anterídeo, tá? Então, é essa região aqui. E é ali que eu vou produzir, então, o gameta dele, que se chama anterozoide. Este gameta, ele possui um flagelo. Então, se ele possui um flagelo, significa que esse grupo de planta ainda precisa da água no momento da fecundação. E olha um detalhe muito importante: desde a parte do gametófito, seja ele masculino ou ele feminino, o seu indivíduo ele é constituído por metade do material genético. Ele é um indivíduo haploide. O seu gameta também vai ser haploide. No caso do feminino, a estrutura que vai produzir o gameta feminino se chama arquegônio, tá? Então, ela também tem metade do material genético. O arquegônio é que vai produzir, né, esses pontinhos mais escuros, chamado de oosfera. Então, a partir do momento que o gameta masculino consegue chegar, né, no gametófito feminino, eu posso ter a fecundação. Então, vai ser sempre em cima do gametófito feminino que vai surgir ali a minha estrutura chamada de esporófito. Então, paramos aqui na fecundação. Vamos continuar aqui embaixo. Houve a união dessa célula, ou seja, de duas células haploides, agora deram origem a uma célula diploide chamada de zigoto, que vai dar origem ao embrião, né, que ele vai se desenvolvendo e vai dando origem a um esporófito jovem. O esporófito jovem, ó, ele vai sair, ó, dessa parte aqui do ápice, né, do gametófito feminino e vai surgir uma haste. Esta haste que aparece aqui, ó, né, junto com essa estrutura aqui de cápsula, é que nós chamamos de esporófito. Então, aqui, essa estrutura, ela possui, né, células diploides. E é essa estrutura que vai ser responsável pela produção dos esporos. Então, esta fase aqui, ela é muito rápida e muito passageira. Ela só tem a função de produzir os esporos. Lembrando que os esporos, eles são sempre produzidos, né, através de um processo de meiose. Porque agora eu vou sair do meu indivíduo que tem todo o material genético para células que possuem metade do material genético. Então, conforme eu parei aqui, nós vamos continuar desse lado, na meiose. Vou dar origem, então, aos meus esporos, que são células haploides. Cada esporo vai chegar numa região, né, e se tiver condições, vai germinar. E aí vai dar origem a um novo gametófito, que pode ser masculino ou feminino. E aí o ciclo vai iniciar novamente. Então, este ciclo, tá? Ele tem o predomínio do gametófito, a parte, né, do esporófito é passageira,
e eu tenho a produção de esporos através da meiose, tá? E a minha reprodução dos gametas é só uma simples divisão mitótica, porque eu já tenho o indivíduo com a metade do número do material genético, eu não preciso dividir mais ainda, ok? Então, assim, isso aqui foi um resumo sobre esse grupo das briófitas. Espero que vocês tenham gostado, né? Ele se faz parte, então, deste arquivo chamado Resumos de Biologia. Se vocês gostaram do vídeo, né, não esqueçam de deixar aí de curtir ele. Se vocês se interessaram pelo arquivo, vejam na descrição desse vídeo para ver, para ter mais informação a respeito dele. E saibam que é muito importante o feedback de vocês. Caso tenha ainda alguma dúvida, tá? Ou alguma pergunta para fazer, deixe nos comentários que assim que possível eu faço a devolutiva, tá? Aguardo vocês numa próxima oportunidade e bons estudos!